Ponte Preta com seu uniforme tradicional, a sua camisa branca com a faixa transversal. A bola está em jogo para você ligado na Globo. O Corinthians hoje de azul. E o Campeonato Brasileiro é mais uma vez atração na noite de quarta-feira. A saída da Ponte não deu ao time a primeira oportunidade de jogada ofensiva. O Corinthians recuperou e começa a trabalhar com o Ralf. Lá na direita o Pato. Buscou a tabela, a marcação chegou. O time da Ponte recupera. Adrianinho. Movimenta lá na esquerda. Se manda o Wendel. Vai na velocidade. Na velocidade e sozinho, isolado. Eram 4 jogadores do Corinthians e ninguém da Ponte Preta. Agora todos vão lá, firmes na marcação. Retomou a bola a Ponte, tirou a jogada do Edenilson. Chiquinho não conseguiu o lance também ofensivo. Douglas faz o lançamento, bota o Guerreiro para correr, sai na cobertura dele o Ferron. Guerreiro usa o corpo, protege bem, espera a aproximação dos companheiros, viu o Romarinho entrando na área. A sobra de bola é da Ponte Preta. Mais uma vez, lá pelo lado esquerdo, o time de Campinas começa a se armar. Aí o Adrianinho. O Adrianinho apareceu muito bem na Ponte, né? Rodou por vários times, saiu do Brasil. Está de volta agora a Ponte Preta, aquele Adrianinho que pintou como uma grande revelação do futebol da Ponte. Olha o Chiquinho, botou na frente. Tem oportunidade de concluir para o gol. O Cássio cai e faz a primeira defesa. Mauro Naves. Falta você, Mauro Naves, para falar do Corinthians. Crise não deve ser a palavra do Corinthians, né, Mauro? Boa noite, Kleber, boa noite a todos. Olha, vou resumir esse destaque. Não há uma crise como já há na Ponte Preta. O ambiente ainda é saudável, etc. Não há nenhum risco do Tite cair, ele vai continuar. Mas se perder hoje, Kleber, ela pode se instalar por lá. A situação no futebol é assim, né? Não tem passado nem dos mais recentes que resolva um presente complicado. Aí a Ponte Preta com o Aleph. Toca a bola no Chiquinho. Trabalhou no meio. O passe de primeira do Felipe Bastos. Ele errou, pediu desculpa para todo mundo. O Corinthians recupera, se manda em velocidade. Edenilson. Douglas. Protegeu bem da chegada do Felipe. Tocou no Romarinho. Foi para o lance individual. A bola desviou no Arthur. O Felipe Bastos veio pelo lado direito na disputa entre o William e o Paulo André. O juiz vai dar falta do William. Caio Ribeiro. Que a Ponte Preta está em crise, é natural, né? 8 jogos sem vencer, não é fácil, zona do rebaixamento. Se perder, você imagina que o Corinthians entra nesta crise anunciada pelo Mauro Naves? Hein, Caio? Boa noite, Kleber. Eu acho que o Corinthians tem potencial para jogar mais do que vem rendendo. E é isso que se espera, é por isso que a cobrança é sempre maior. Não acredito numa crise, como o Mauro colocou, de demissão do treinador ou de uma cobrança por parte dos torcedores um pouco maior. Acho que o Corinthians está na hora de dar uma resposta. Hoje é uma boa noite para isso. Arremesso lateral do Igor. Adrianinho protegeu e a bola foi desviada pelo time do Corinthians, que tem hoje esse meio campo diferente, né? Não vai ter, provavelmente, aquela história do segundo homem de marcação que aparece muito ao ataque. Não é exatamente a característica do Maldonado, não é a do Ralf. Pode liberar esse aí que recebeu a bola, né? Esse é o segredo. Se você perde um jogador de uma chegada mais forte à frente, que vinha tentando ser o Y, apesar de não fazer grandes atuações, e coloca o Maldonado, que é um jogador mais de contenção, você pode liberar o Edenilson, que tem uma chegada forte ali pela direita à frente. Gil recebe a marcação do William. Bem, o Gil. Joga a bola do lado esquerdo com o Igor. Fábio Santos machucado, sofreu uma cirurgia, né? Problema no pubis. Fica fora aí um tempo do time do Corinthians, o Fábio Santos. Então o garoto Igor tem a chance de mostrar o trabalho aí na lateral esquerda. Lançamento feito. É para o Romarinho. Acompanhado pelo Ferron. Foram 2 quedas e a falta marcada pelo Paulo César de Oliveira. Quem está aqui com a gente também é o Leonardo Gaciba, sempre de olho na arbitragem. Paulo César de Oliveira
Tem apitado bastante no Campeonato Brasileiro. Sétimo jogo. Sétimo jogo. Não tem apitado bastante no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu perguntei, tem apitado bastante no Campeonato Brasileiro? Na verdade, vem sendo aproveitado nos jogos de eliminatórias, que acabam envolvendo mais tempo para o árbitro. É um árbitro muito experiente, dispensa apresentações. Alguns números mostram o tamanho da experiência do Paulo César. Esse é o 15º ano dele na FIFA, aos 39 anos, né? E já faz o seu jogo de número 267 na Série A do Campeonato Brasileiro. São 5 minutos de jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ferron toca a bola na direita para o Arthur. De novo Ferron. Kleber. Bateu para frente, a bola foi embora de graça para a lateral. É do Corinthians, diga Mauro. Não, só deixando bem claro, caso aconteça uma crise corintiana, isso não significa a demissão do Tite. Ele não sai, não. Aí a bola dominada pelo time do Corinthians com o Maldonado. Recebeu de graça a bola. Edenilson. O passe não foi correto para o Alexandre Pato. A diretoria do Corinthians, principalmente o presidente Mário Gobi, tem dito que o Tite, pelo desejo corintiano, renova contrato e fica no clube na temporada de 2014, independentemente do resultado de 2013. O Corinthians sonha com Libertadores, tem a Copa do Brasil e o Brasileirão para isso. A Ponte se manda. A Ponte que sonha em sair da zona do rebaixamento vem com o Chiquinho. Encarou a marcação, demorou um pouquinho o Chiquinho para fazer a jogada. O Adrianinho chegava bem, até mereceu. O Chiquinho ouviu uma reclamação ali do Adrianinho. A movimentação para o time do Corinthians. Alf trabalha na direita com o Edenilson. Igor. Eu fiz esse silêncio para a gente ouvir a música que a torcida da Ponte está cantando. A torcida da Ponte é uma torcida apaixonada, presente. O Corinthians teve, através de sua torcida, algumas músicas. Aliás, não só o Corinthians, o Internacional tem com música do Mamonas, o Corinthians com música do Tim Maia. Se eu não estiver enganado, a torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Veja aí a adaptação, ó. Também ficou na parte menos poética da letra. O final não foi tão poético assim. Ficou na parte menos poética da letra, sem dúvida nenhuma. Vai para a cobrança de falta o time da Ponte Preta. Cássio arma a barreira para proteger o canto direito do gol do Corinthians. O Edenilson, o Paulo André, o Gil, o Ralf ficam lá na barreira. O Adrianinho vai para a cobrança da falta. Um passo praticamente fora da grande área, a barreira do Corinthians. O Felipe Bastos também está por ali. Quem bate é o Adrianinho. E a bola vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. É jogo importante, é jogo fundamental nesse campeonato. No estilo que ela é disputada, na forma que ela é disputada, o time do Corinthians tem 30 pontos, o Atlético já foi a 35, o Atlético só joga amanhã contra o Flamengo. O Corinthians precisa da vitória para acalmar o ambiente, para evitar problema, crise, reclamação, pressão de torcida, para chegar novamente próximo da zona de Libertadores. Tudo isso é fundamental para o Corinthians no jogo de hoje. A Ponte com 16 pontos ganhos, a Ponte já vê a Portuguesa, que é a 18ª colocada, com 22, quer dizer, são 6 pontos de vantagem. 6 pontos de vantagem. A Portuguesa também joga amanhã contra o Náutico em casa. A Ponte tem um jogo a menos, uma partida que vai fazer contra o Atlético. Mas é claro que a situação é muito preocupante
para a coletividade da Ponte Preta, que precisa se recuperar. Por isso que o jogo tem a perspectiva de ser bem disputado, interessante. São 10 minutos, ninguém pode ficar esperando o resultado cair do céu. Vai todo mundo correr atrás nesta partida no Moisés Lucarelli. Aí a Ponte chegou com o Chiquinho, ele acabou não indo para a dividida, o Paulo André fez a proteção e o último toque foi mesmo do Chiquinho. Seria só tiro de meta, mas o juiz marcou uma irregularidade ainda do ataque da Ponte Preta. Impedimento marcado anteriormente, no momento do lançamento, o assistente número 1, Celso Barbosa de Oliveira, marcou impedimento. Igor. Na disputa do Arthur com o Romarinho. Só o lateral. Esse foi o lance aí do impedimento. Marcado pelo Celso de Oliveira. Mais uma movimentação para o time do Adrianinho, para o time da Ponte Preta com o Arthur. Aí vem o William. Não conseguiu escapar da marcação do Gil. Ainda veio na cobertura o Maldonado. Gil faz o lançamento para o campo de ataque do Corinthians. Chegou no Guerreiro. O juiz entendeu que o Ferron fez a falta no Guerreiro. 2 jogos já terminaram essa noite pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco estava ganhando por 1-0 e sofreu virada do Vitória. Vasco 1, Vitória 2. No Rio, em Porto Alegre, Grêmio e Santos 1-1. Está no intervalo Coritiba 1, Goiás 1 em Curitiba. E também no intervalo Criciúma 1, Fluminense 1 em Criciúma. 3 empates, portanto. E uma vitória de um visitante nos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. A gente acompanha com muita atenção também e vai mostrar para você os lances, os gols que saírem nos jogos São Paulo e Atlético. Olha que belo jogo no Morumbi. O São Paulo com 2 vitórias seguidas. O Galo deu uma subida também. E um outro jogo espetacular que acontece no Mineirão. Cruzeiro e Botafogo, os 2 melhores times da competição. Os 2 times que vão brigando aí pela ponta. O Botafogo atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro com uma vantagem de 4 pontos. Jogos que acontecem simultaneamente a este Ponte e Corinthians. Arthur. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas eu fico imaginando o dia que um jogador do Corinthians vai olhar e falar assim: perfeitamente, seu Tite. Combinado. Olha, Kleber, pode não haver esse diálogo, mas que às vezes na fase menos ruim ele começa a falar e você vai jogar do outro lado do campo para diminuir a encheção, isso acontece sim. Mas você sabe que é evidente que agora, o que é uma injustiça no futebol, fica todo mundo encontrando defeitos, né? Porque até agora só as qualidades foram ressaltadas, os resultados vieram. Quando as coisas começam a ficar ruim, começam as brincadeiras. Vem aí o time da Ponte Preta, Chiquinho driblou o goleiro! Gol! Impedido. Chiquinho! O Bandeira marcou a posição de impedimento do Chiquinho. O Bandeira, de novo o Celso Barbosa de Oliveira. Que olho, hein, Gaciba? Acertou novamente. O primeiro lance foi difícil e agora novamente acerta. Estava realmente com um pequeno pedaço do corpo à frente da linha do penúltimo defensor. Dá a impressão que a perna direita dele, né, tá mais à frente. Exatamente. Muito bem, muito bem. Uma jogada difícil. Dificílimo. Pegou o Celso, o impedimento. O Tite tinha até se calado. Mas a torcida da Ponte solta a voz. Teve uma boa chance já o Chiquinho atormentando. Tá jogando mais ao ataque o Chiquinho, né? Volta aqui ao meio campo e é o jogador que mais se aproxima do William no ataque da Ponte Preta. 14 minutos. Diego Sacomã. Esse é o Aleph. De novo com o Sacomã. Ficou apertado, desajeitado. Jogou a bola para fora.
time da Ponte Preta tem 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 12 derrotas no campeonato. Marcou 21 gols e sofreu 32. Igor, foi falta cometida pelo Arthur e vai tomar cartão amarelo. Entendeu o Paulo César de Oliveira que a falta ameaçou dar um amarelo e escolheu só a bronca. Romarinho girou, Edenilson vem de trás, boa recuperação do Aleph. Adrianinho, não foi bom o calcanhar do Adrianinho. Maldonado toca com Douglas, abertura na esquerda, chega o Igor, chega com perigo, olhou para a área e pegou muito mal na bola. Já o Corinthians tem 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates, 5 derrotas no campeonato. O ataque do Corinthians marcou 20 gols, a defesa sofreu 11, segue sendo a melhor defesa do campeonato. E o ataque ainda com números modestos, fez menos gols que a Ponte, agora pode fazer mais um. Guerreiro bateu firme e pegou o Roberto. Chutou no meio do gol, o Roberto estava bem colocado, a defesa foi feita, mas o Corinthians criou oportunidade de ataque. Até com bem elétrico o começo do jogo. Vem, cara. O Corinthians chega pela primeira vez, né? Até aqui só a Ponte tinha chegado com perigo ao gol do Cássio. E chega numa jogada individual do Guerreiro, que eu acho que vai ser muito importante no jogo de hoje. Porque a Ponte Preta, até pela necessidade, pelo momento ruim que vive, vai jogar um pouco mais com uma proteção ali na frente da área. E o Guerreiro usa bem o corpo. É importante ele segurar essa bola na frente com a chegada dos meias para criar chances de gol. Aí o Guerreiro de novo. Agora bem marcado, perdeu a bola. Errou completamente o passe o Felipe Bastos. Igor. Tem o Chiquinho para cima dele. Os dois ali bem à frente do Jorginho. Que é o Jorginho, ex-lateral, seleção brasileira. Grande jogador. Olha o impedimento de novo. Tá vendo? A perna direita dele, né? E essa diferença azul e branca ajuda. Ajuda demais. Essa é uma providência que o pessoal até está tentando para o campeonato do ano que vem, os clubes jogarem exatamente com uma cor sempre contrastante em relação à outra. Na televisão, de repente, ficou diferente, mas no campo faz uma diferença fantástica. Uma cor escura e outra cor clara. Foi bem o assistente, muito bem. Reposição de bola para o time do Corinthians. No campo de defesa ainda. Hoje, depois do futebol, tem as surpresas de Saramandaia. Globo, a gente se liga em você. Lançamento lá para o lado esquerdo do ataque da Ponte, onde está o Chiquinho. Fica com o arremesso a equipe de Campinas. Ferrou. Baraca toca na direita pro Arthur. Aê! Bola! Vamos! Diminuiu! O Jorginho também, ó. Diminuiu. E o Tite disse uma vez, cheguei a perguntar para ele, por que você fala telefone? A gente tem frases, palavras que são suficientes para que eles saibam o que a gente quer. E mais do que isso, ou além disso, é um jeito de eu também me aliviar, de eu também tirar um pouquinho, né? Descarregar um pouquinho da atenção. Oito faltas no jogo. Com 19 minutos. Vai o Felipe Bastos para a cobrança. Recebe o Wendel. E Igor ia perdendo o equilíbrio, mas conseguiu ainda desviar. O William estava perigosamente ali, esperando se a bola passaria ou não pelo Igor. Adrianinho.
Abriu o Arthur, bola para ele. Vai chegar o Igor, o Arthur não fez o cruzamento, agora tem que encarar a marcação. Ficou fechado, apertado. Voltou atrás com o Felipe Bastos. Mais atrás ainda com o Baraca. Aí o erro de passe, mas o Corinthians não consegue armar o contra-ataque. Volta então a Ponte Preta. Arthur e Chiquinho. Baraca toca na esquerda, o Wendel. Abriu Aleph. Fez o domínio, não tinha como evoluir. Agora apareceu para receber o William. Passe do Adrianinho. Boa bola para o Wendel. Bateu forte. Cássio pega o goleiro do Corinthians. Uma pancada. Ponte Preta teve paciência e teve o ótimo passe do Adrianinho para a chegada do lateral Wendel. Insiste a Ponte, tenta pressionar. Vai dando trabalho, um pouco mais de trabalho para o Cássio do que o Corinthians para o goleiro Roberto. Corinthians tenta e não consegue escapar. Chegou o Aleph, jogou simples. Bem simples. Tá todo mundo longe e marcado. Edenilson tocou no Guerreiro. Protegeu, usou o corpo. Chegou de novo o Aleph. Vai dobrando a marcação a Ponte Preta. Dando trabalho para o atacante, ou dificultando a vida do atacante peruano Guerreiro do Corinthians. Bola lançada, disputa entre o Chiquinho e o Igor. Chiquinho foi atrás e o Pato acabou tocando o Chiquinho, fazendo a falta. São poucos jogos no Campeonato Brasileiro entre os dois times, só 22. 6 vitórias da Ponte, 6 empates e 10 vitórias do Corinthians. No primeiro turno, 1-0 para o Corinthians, um gol marcado pelo Emerson. Jogo disputado no Pacaembu. Bateu a falta Ferron. Igor afasta. Adrianinho, pode até bater no gol. Já ficou sem jeito de chutar e acabou se enroscando com a bola. Edenilson. Volta a bola para o time da Ponte Preta. Corinthians não consegue armar ataques. Bom lance do Adrianinho. O Wendel. A defesa vai firme e faz o corte. Chega no Guerreiro. Vai se aproximando o Romarinho. Ralf. Bota no jogo, bota no lance o Igor. Mais uma vez começa no toque de bola curto, no meio campo. Sem a profundidade o time do Corinthians. Inverte tudo. A Maldonado ouviu, inverteu. Inverteu bem. Faltou aquele 100% de precisão, mas a jogada foi... O Tite era meio campista, teve visão de jogo. E era bom jogador, ele trabalhava mais ou menos nessa função, talvez até um pouquinho mais adiantado, mas tinha boa qualidade de passe. Aí vem o Edenilson. Recebeu, protegeu da chegada do Wendel, toca no Douglas, vem de trás o Ralf, dá até para bater. Jogou um pouquinho mais para frente, aí quando chutou foi bloqueado pelo Aleph. Bom domínio do William. Depois, o primeiro domínio foi bom, depois ela escapou. Voltou no Edenilson. Passou pelo Guerreiro, passou pelo Ferron, chega o Arthur. O time da Ponte domina, 23 minutos, 0-0 no Moisés Lucarelli em Campinas. Lançamento do Aleph. Agora a posição do Chiquinho é normal, a posição é boa. Sai na marcação dele o Paulo André. Chiquinho gingou, trouxe pro pé direito, bateu pro gol. E com perigo ela passa perto da trave do goleiro Cássio. Bem no jogo até esse momento o jovem Aleph. E o Chiquinho também, né? É que não por acaso trabalham os dois do lado esquerdo do campo e aproveitam as costas do Edenilson. O Edenilson tem essa liberdade para sair. A gente já falou do posicionamento do Maldonado, mas está errando muito passe. Está se apresentando no campo de ataque, mas não dá continuidade à jogada. Aí fica um buraco às suas costas. E é por ali que a Ponte Preta tem levado perigo. Depois de ganhar do Criciúma, dia 11 de agosto, a Ponte perdeu do Vitória, do Goiás, do Cruzeiro, do Grêmio, da Portuguesa, do Internacional e do São Paulo. Olha que sequência de jogos só com derrotas. 7 jogos com derrotas. E na última rodada empatou com o Flamengo no Moisés Lucarelli mesmo, aí mesmo no Moisés Lucarelli.
acabou indo conquistar um empate no finalzinho do jogo, estava perdendo do Flamengo, né? Aí o domínio de bola do time do Corinthians. Falta em cima do Guerreiro. O Corinthians vai jogar a bola para dentro da área da Ponte. Você viu os dois zagueiros ali, o Diego Sacomã, aquele mesmo que foi revelado pelo Corinthians, o Ferron, já há algum tempo titular do time da Ponte, os dois aí, chega o Baraca para ficar aqui no meio, toda a organização é para ir da área, sai daí, vai para a área. Ele tá falando isso pro Ralf. Ou seja, o Douglas vai jogar a bola dentro da área. Gil, Paulo André, Guerreiro. Falta cobrada, o desvio. Pega Roberto no rebote, o chute pra fora. Não foi boa a dica do Douglas pro Ralf? Ele é que tava ali, ó. Pra pegar o rebote e bater pro gol, ainda houve o desvio. Todo mundo em posição legal. E me pareceu que o Baraca é que desviou essa bola. E obrigou o Roberto a fazer uma grande defesa. Foi buscar o Roberto. Já não sei mais, foi o Baraca. O Baraca tá na marcação, mas quem faz o desvio é o Pato. Mas ele não consegue colocar força na bola. Ele pega meio ali sem jeito, caindo, e a bola não consegue ser direcionada da maneira que ele queria. E depois quase conseguiu fazer o gol o Ralf. E no esforço ficou dolorido o goleiro Roberto. Torcedor ligado no Futebol da Globo que navega pela internet e participa com a gente aqui do Campeonato Brasileiro. O Leandro, de Senador Canedo, no estado de Goiás, faz aquela pergunta tradicionalíssima, Caio. Foi a saída do Paulinho que desmontou o time do Corinthians? O Paulinho faz muita falta. Era o craque do time, era o cara na dificuldade que resolvia as coisas. O Corinthians se preparou para a saída dele. Chegou o Guilherme. Aí deu o azar que ele também machucou. Vamos acompanhar aí o escanteio e eu já termino, Kleber. Cobrança do Douglas. Foi falta em cima do Guerreiro. O que eu acho que é importante é você não ficar olhando para trás. É você viver o presente e olhar para frente. E olhar para frente não adianta ficar se lamentando com a saída do Paulinho. Que ele não volta tão cedo. Exatamente. Vai seguir a carreira dele na seleção brasileira, no Tottenham da Inglaterra. Mas teria que mudar taticamente o time, teria que mudar individualmente. Hoje, por exemplo, o Emerson está no banco, o Danilo está no banco. Também não houve uma queda de rendimento individual? O Emerson é um desses, o Danilo é outro. O Pato, que fez gol na rodada passada, é um jogador que pode render mais do que vem rendendo. E coletivamente me parece que o Corinthians ficou refém daquele esquema de que 1-0 estava bom. Não é bem assim. Dá para soltar um pouquinho mais o time. Tem jogadores com qualidades para o Corinthians ganhar e se impor no jogo como não vem fazendo algumas rodadas. Precisa buscar soluções, novas soluções. O sucesso também faz com que os adversários conheçam muito mais o seu time e tentem neutralizar as suas qualidades, né? Falta para o time do Corinthians. Pato tem prestígio aí, de vez em quando ele acerta umas bolas boas. Fez um gol outro dia de falta. O goleiro deu uma colaborada. Pela Copa do Brasil, né, com o Luverdense. Pato ou Douglas? Cabe perfeitamente um chute direto. Partiu o Pato. Bateu pro gol. Pegou o Roberto. Globo, a gente se liga em você. Parado o jogo, falta do Chiquinho. Corinthians, depois de golear o Flamengo 4-0, uma das melhores exibições do Corinthians na temporada, perdeu do Inter em Novo Hamburgo, empatou com o Náutico no Pacaembu, resultado muito sentido, aí perdeu do Botafogo no finalzinho do jogo, né, no Maracanã, e outro resultado lamentado pelo Corinthians, a derrota para o Goiás na última rodada, também em casa. O São Paulo, olha o São Paulo do Muricy aí, ó, 1-0. O Wellington fez o gol. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético no Morumbi.
os gols da rodada do campeonato, os lances de São Paulo e Atlético, tudo isso vai ser atração no show do intervalo. O gol do Wellington você vai ver já já. Curioso o gol. Teve uma contribuição involuntária da defesa do Atlético. E não chega nem a ser uma falha gritante, você vai ver já já. Diego Sacomã fez o lançamento, buscando o campo de ataque. Antes do William, o Gil e o arremesso lateral para a Ponte Preta cobrar. O relógio vai chegando à marca dos 30 minutos. Continua 0-0 lá no Moisés Lucarelli. Em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Aleph. Chegou o William, com ele o Wendel. O Gil vai em todas decidido. Ralf. Perdeu a bola pro Aleph, tomou na boa, tomou limpo, fez o cruzamento, passou por todo mundo. No Morumbi não passou por todo mundo. Dá uma olhada no lance, o Luiz Fabiano brigou ali com o Leonardo, aí o Marcos Rocha foi tirar. Ela explodiu no Vitor e voltou, o Wellington fez o gol. O Vitor ficou reclamando de impedimento. O Marcos Rocha e o Vitor, né, levantaram reclamando de impedimento. Porque na hora do cruzamento do Luiz Fabiano não estava. E depois é uma outra jogada. Nesse caso aí a origem são os defensores. Você vai analisar com mais tempo e ilustração no show do intervalo. 1-0 para o São Paulo. Gol do Wellington. Acho que o Vitor fala, tá impedido. O Marcos Rocha olha pro bandeira e fala, pelo amor de Deus, levanta isso, porque que bobagem ele fez. Coitado, ele foi isolar, chutou tudo errado. O juiz está marcando falta do Ferron em cima do Guerreiro. Guerreiro sendo marcado bem de perto e vai sofrendo a maioria das faltas que a Ponte faz em cima do Guerreiro. Eu me lembro de umas 3 já. Foram 4, já me sinaliza aqui o Gaciba. Das 8 faltas que a Ponte fez, 4 em cima do Guerreiro. Contra-ataque da Ponte Preta com o William. Bem o Gil. Vai sobrar para o Chiquinho, tem que sair do gol, não saiu o Cássio, mas ficou lá para fazer a defesa. Ele ameaçou e não foi. Teoricamente era para ir. Na prática ele mostrou que ele fez certo, porque defendeu. Teve boa recuperação, né? Fez a defesa, fez a leitura depois, no segundo momento correto, porque adivinhou o canto e acabou fazendo a defesa. Mas o goleiro tem que jogar sempre um pouco adiantado, justamente para essa bola espirrada, ele antecipar o atacante. E o Chiquinho pegou, ela não chegou a pegar na sola da chuteira, né? Pegou do meio do pé para baixo. Agora a Ponte Preta está perdendo algumas chances de gol, que na situação que está não é recomendável, né, Caio? A Ponte Preta é melhor que o Corinthians, a Ponte Preta chega com mais perigo, principalmente explorando ali o lado esquerdo, direito da defesa do Corinthians, mas não está tendo tranquilidade para matar, ou pelo menos para conseguir a vantagem. Quando você joga contra um time grande, como é o caso do Corinthians, e você tem a oportunidade, bota para dentro, porque eles não precisam de 3, 4 para fazer o deles. Pato deu uma atropelada ali no Arthur, o Arthur ficou no chão. O árbitro deu a vantagem, seguiu o jogo, tenta o Igor, faz o lançamento. E a bola volta para o Gil. Tem que se virar o Cássio, jogar lá para o campo de ataque. Guerreiro já levou um outro encontrão ali do Ferron. A bola volta para o Edenilson. Sai pelo lado direito o Maldonado, até guardando uma posição ali para o Edenilson se mandar mais. Boa tabela, Romarinho, Guerreiro. Devolução do Guerreiro, passou pelo Romarinho. Globo, a gente se liga em você. Fim de semana tem Fórmula 1, tem o Grande Prêmio de Singapura. Sábado às 10 da manhã, o treino que define a ordem de largada. Domingo às 9 da manhã, o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. São Paulo ficou... Foram 12 jogos sem vitória, né? Aí, de repente, chegou o Muricy, o time ganhou da Ponte, ganhou do Vasco e está ganhando hoje do Atlético. Dá uma olhada como esse campeonato tá. O São Paulo ficou 12 rodadas na zona do rebaixamento. Agora está em 12º com 27. Claro, apenas 3 pontos à frente do primeiro na zona do rebaixamento, que é o Vasco. Não é nada confortável. O Atlético estava lá em cima, cai. Ou seja, a cada rodada o campeonato tem uma reviravolta assim. Você fica
perto dos 10 primeiros, mas perto da zona do rebaixamento também. Cruzamento para a área, Adrianinho chegou, limpou, ficou na cara do gol, escorregou na hora da conclusão, o Adrianinho. A defesa do Corinthians continua boa, mas a defesa do Corinthians também dá mais chances. A defesa no sentido de sistema defensivo, né, Caio? Não os jogadores individualmente falando. É o time, o mérito do Tite, né, que dispensa comentários porque conquistou tudo à frente dessa equipe, é a compactação. O Corinthians sempre jogou com os jogadores muito próximos um dos outros. Hoje me parece um pouco mais espaçado a defesa do meio de campo. E o Tite acabou de, após o lance, falar com o Gil e com o Paulo André. Não consegui entender exatamente o que ele falou de Gil. Não sei se ele falou por lá, porque ele trocou de novo o lado. O Paulo André lá foi para a zaga central e o Gil veio para a quarta zaga. 35 minutos. Proteção foi boa do Ralf. Gil pela direita, ele não quer ele era por lá mesmo, ele quer o Gil. Eu acho que a intenção é cuidar desse aí, ó, do Chiquinho, que sai sempre disparado por lá, porque ele botou o Maldonado para ficar paradinho ali na lateral direita e soltou o Edenilson. Trouxe o Edenilson aqui pro meio, tá vendo? E o Maldonado tá ali, ó. Vai se virar ali de marcador. Paradão na lateral direita, mas tem o veloz Chiquinho em cima dele. Mas é uma mexida bacana, porque ali no sistema de marcação o Corinthians vinha encontrando dificuldade. O Maldonado é mais marcador que o Edenilson. Derrapada infeliz, né? Acabou escorregando na hora do chute. E resolve um outro problema, que é o sistema de criação. O Douglas e o Romarinho, que tem que levar essa bola à frente, tem aparecido pouco no jogo. Com o Edenilson você vai ter um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade na saída de bola, pelo menos na origem do passe no setor de criação. Edenilson toca a bola no Romarinho, ele com o Guerreiro, a devolução não saiu, o Romarinho fez falta. Fico curioso para saber posse de bola. O Corinthians foi, nos grandes momentos do Corinthians, os títulos brasileiro, da Libertadores, olha lá, o Corinthians sempre teve uma posse de bola muito maior do que os seus times, do que os seus adversários, mas tocava a bola bem no campo de ataque e tinha uma jogada que acabava sendo a jogada de chance de gol. Hoje está só 2% a mais com a bola do que a Ponte e não está conseguindo criar jogadas. Não hoje, ultimamente. Foi falta Foi falta do Romarinho e uma entrada desnecessária, né, do Arthur com o cotovelo no pescoço do jogador. Até perigosa. Depois do lance parado já. Arthur joga a bola no Felipe Bastos. Ele vai para cima da marcação do Igor. Tocou a bola no Adrianinho. Olhou para a área, fez o cruzamento. Gil e Paulo André. Veio o Romarinho buscar, perdeu a bola o Edenilson. A chance do Chiquinho, de novo em posição de impedimento. A grande família, amanhã, depois de Amor à Vida. Globo, a gente se liga em você. E estava impedido mesmo. Mauro Naves, ouve-se no Corinthians, percebe-se no Corinthians se houve uma mudança de jeito de jogar, de posição do time, de armação do time, ou se há a intenção, de repente, do Tite dar uma virada nesse jeito corintiano de jogar, Mauro? Kleber, acho que não. Acho que o Caio agora há pouco definiu bem, além de perder o Paulinho, perdeu o substituto imediato, perdeu o Renato Augusto, que veio também, poderia fazer esse papel. O time tem aí umas 4 modificações com relação ao time que ganhou o Mundial, mas não são tão significativas quanto a saída do Paulinho, né? Você botou o Chicão pelo Gil, que está indo muito bem, o Edenilson vai bem no lugar do Alessandro, enfim, significativo mesmo foi o Paulinho. Eu ia até comentar com você que o Tite está menos falante. Agora, uns 5 minutos para cá, começou a falar muito depois do último susto. Parece que ele fica imaginando assim, o que eu vou fazer, até porque não tem outras peças de reposição. Ele espera pelo Renato, espera pelo Guilherme para esse ano, mas o grupo é esse. Nós estamos na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem 38.
Os 4 primeiros colocados vão para a Libertadores da América, como se sabe. Claro que sempre depende do resultado da Copa Sul-Americana, se algum brasileiro conquista o título, aquela história toda. E na Copa do Brasil, que também dá uma vaga para a Libertadores, já na semana que vem, né? Começa a próxima fase, começa a fase de quartas de final. E o Corinthians vai receber o Grêmio no Pacaembu na próxima fase. Cartão amarelo para o Guerreiro. A falta foi para o time do Corinthians, mas o Guerreiro reclamou demais, foi isso? Acredito que sim. Cartão amarelo para o Guerreiro e agora deve apresentar para o Ferron, que foi o autor da falta, pelas repetições da jogada. Um pela falta feita, outro por falar demais. Aí a falta, ó, do Ferron, do Ferron no Romarinho, falta para amarelo, né? Tranquilo, legal, e eu acho que, se eu não estou equivocado, esse é o terceiro do Guerreiro, deve afastá-lo do próximo jogo. E a reclamação... Isso mesmo. O Guerreiro, então, não joga a próxima partida do Corinthians. O Corinthians vai jogar só contra o Cruzeiro, domingo, em casa. E ele estava reclamando, me parece, exatamente isso, pela repetição das faltas do Ferron. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com o Douglas. Vamos nos aproximando de 41 minutos. Tirou o William. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol é o Ederson, do Atlético Paranaense. E o William é o vice-artilheiro. Ferron também levou cartão amarelo. O Ederson fez 13, o William 11. Sabe quem é o terceiro artilheiro do campeonato? É o Alex, do Coritiba, com 10 gols marcados. Arremesso lateral para o time do Corinthians cobrar 0-0 em Campinas. Persiste o 0-0. Não resolve para ninguém. O time que mais empatou no campeonato foi o Internacional, com 10 empates. O Corinthians tem 9. Esse resultado faz o Corinthians subir para 31 pontos. Fica ainda 3 pontos atrás do Atlético. Para a Ponte vai a 17. Fica 5 atrás da Portuguesa. Atlético Paranaense e Portuguesa jogam amanhã. A Portuguesa com o Náutico, o Atlético com o Flamengo. Sai jogando o time da Ponte Preta. O Wendel. Chiquinho, cruzamento para a área. Globo, a gente se liga em você. Cobrança de escanteio pelo lado esquerdo para Ponte Preta com o Wendel. Aberta a cobrança. Tocou o Arthur, tentou o Ferron, aproveitou o Aleph. Caiu meio em câmera lenta o Cássio, mas conseguiu desviar. Aliás, a jogada inteira lenta, né? Cabeçadas para o alto, sem velocidade. Mas teve trabalho o Cássio. Agora pela direita quem bate é o Felipe Bastos. Ajudando a defesa, tira Guerreiro, volta a bola para o Wendel. Colocou o Chiquinho para correr, cruzamento para a área. O Bandeira, me parece, marcou de novo o impedimento e acabou de levar um cartão amarelo do Arthur, que eu acho que falou, mas é o 5º impedimento que você marca. Até agora ele não errou em nenhum, não, né, Gaciba? Se esse aí não mostrar erro, ele não errou nenhum. Antes do Gaciba, deixa eu só mostrar os gols aqui que saíram no Campeonato Brasileiro. O Criciúma toma virada do Fluminense, estava 1-0 para o Criciúma, o Fluminense vira 2-1. O Coritiba perde do Goiás, também o Coritiba estava ganhando o jogo e também toma virada do Goiás. Pô, tá difícil ganhar em casa, hein? Na outra rodada, ele marcou bem de novo, né? Não, achei que não. Achei que dessa vez o jogador que participa da jogada está em posição legal. Uma jogada muito difícil porque o ataque todo da Ponte está na frente, perde a referência um pouco. Eu achei que nesse momento estava legal. Paulo, ele tá apanhando, Paulo! Chegou perigosamente. O Maldonado recuou, agora o Cássio estava adiantado. 44 minutos. Prendeu o Adrianinho, o juiz já sinalizou ali, não sei se 1 minuto me pareceu, de acréscimo. Arthur.
Tocou a bola no Chiquinho. Jorginho pede aproximação do time. Veio pelo meio o Aleph. Acabou dominando mal. E acho que aquele grito que o Tite deu de Paulo era pro Paulo Guerreiro. Alguma coisa de ataque era com o Guerreiro, não com o Paulo André. Não foi bem. Nenhum dos dois foi bem. Esse lance aí é aquele lance que o Cássio foi pra defesa e conseguiu tirar, ó. Ela ia pro gol. Ela ia pro gol. Passou pelo Douglas. E o Jorginho aí no banco, hein, Caio Maciel? Tá satisfeito, não pode estar, mas pelo menos acha que o time tá rendendo mais que o Corinthians? O que você percebe aí? Não dá pra ficar quieto, né? Ele tá muito nervoso, a cada chance desperdiçada, em vez de ele comemorar com uma boa oportunidade criada, ele fica desesperado, muito inquieto. O Jorginho orientando a todo momento, principalmente o Aleph, né? Que é um garoto aí, 18 anos. 18 anos de idade, aí está o experiente Jorginho. Coritiba empata o jogo 2-2. E o Paulo César de Oliveira apita fim de primeiro tempo em Campinas. 0 para a Ponte Preta, 0 para o Corinthians. Tudo igual, trabalho pro Tite e pro Jorginho. Daqui a pouco o Caio traz as informações da Ponte. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Segunda etapa no Moisés Lucarelli em Campinas. 0-0. Um empate que não é bom para ninguém. Ninguém quebra a sequência de jogos sem vencer. A Ponte está a 8, o Corinthians a 4. E esse pontinho não refresca a vida de ninguém na classificação do campeonato. Vejamos então como será a segunda etapa. Corinthians já com 2 e o Tite não é muito de fazer isso, né? Já no intervalo, 2 substituições. Danilo no lugar do Pato e o Emerson no lugar do Romarinho. Se vai dar certo ou não, só o jogo vai dizer, mas na teoria, pelo que foi o primeiro tempo, fez bem em mexer no intervalo o Tite. 2 jogadores que podem render mais do que renderam Pato e Romarinho na primeira etapa. Não conseguiu dar força na bola o William. Vamos, Emerson! Vem no pé! Pro passe para o Wendel. Já ouviu o primeiro vamos, Emerson, o Tite. E ele tá lá do outro lado. Chegou o Adrianinho, sofreu falta. Na Ponte Preta sem mexidas. Mas qual terá sido o papo pelo lado da Ponte, Caio Maciel? Aquela história, né? A Ponte não cria tantas chances assim num jogo. E quando criou como hoje, não pode perder essas oportunidades. Mas eles têm que manter o ritmo e tentar fazer o gol que não fizeram no primeiro tempo, né, Kleber? É isso que evidentemente quer o Jorginho. Felipe Bastos vai partir para a cobrança de falta. É distante, mas ele pega firme na bola. Levou até algum perigo. O Cássio estava bem no lance. Acertou o alvo, bateu por cima do gol. Felipe Bastos jogava no Vasco, né? Até outro dia era jogador do Vasco da Gama. Veio aí para Ponte Preta de Campinas. Gil. Segurou a bola, tocou no Danilo. Guerreiro. Danilo não conseguiu o passe, a bola foi em cima do Emerson. A primeira participação aí do Emerson. Recebe no meio o Maldonado. Voltou aqui para a lateral direita. No primeiro tempo teve algum instante em que ele atuou pelo meio. O Edenilson inverteu exatamente com o Maldonado, que faz o passe lá do lado esquerdo para o Igor. A Ponte Preta está bem recuada. O Corinthians fica usando essa estratégia de trocar o lado do lance para ver se abre o espaço. Saiu firme o Ferron na cobertura e tirou a bola do Igor.
Vai para a movimentação. Igor. Douglas. De novo o Igor. Não deu para o Emerson, deu para o Ralf. Bateu firme, bateu forte, mas passou à direita do gol. Os jogos que estavam no segundo tempo já terminaram. O Fluminense venceu o Coritiba e o Goiás empataram 2-2. E o Fluminense venceu o Criciúma fora de casa. O Coritiba foi a 30 pontos, o Goiás também. O Fluminense dá uma subida, vai a 29 e deixa o Criciúma com 24 pontos no campeonato. Estamos então com 3 jogos em andamento. O São Paulo vai vencendo o Atlético por 1-0 no Mineirão. O Cruzeiro, no Mineirão, no Morumbi. O Cruzeiro vai vencendo o Botafogo no Mineirão. 1-0 também. O jogo ainda está no intervalo. O Cruzeiro 1, Botafogo 0 no Mineirão. São Paulo e Atlético já estão jogando no Morumbi, como estão jogando aí Ponte e Corinthians no Moisés Lucarelli. Aleph saiu bem da marcação de Paulo César de Oliveira, o árbitro. Lançamento foi feito. O Chiquinho hesitou um pouquinho, é verdade, mas acho que não ia pegar essa bola, não. Ponte Preta retornou o ano passado à Série A do campeonato. Foi terceira colocada da Série B no ano retrasado e 14º no campeonato no ano passado. Então a Ponte está lutando aí para continuar, para fazer a terceira temporada seguida na Série A. Em 81, a Ponte fez a melhor campanha dela no Campeonato Brasileiro, chegou às semifinais. Naquela oportunidade perdeu a semifinal para o Grêmio, que depois seria campeão numa decisão com o São Paulo. Lançamento lá para o lado esquerdo do ataque do Corinthians. A bola não chegou no Guerreiro. O Douglas ficou ali no meio dos toques de Baraca e Felipe Bastos. Veio também o Chiquinho. Felipe Bastos não foi camarada, né? O Chiquinho se esforçou, ia perdendo o equilíbrio. Quando o Felipe devolveu, não tinha nenhuma chance do Chiquinho chegar. Douglas tomou dele o Chiquinho. Aleph ameaçou se mandar o Chiquinho, depois freou para não ficar impedido. Felipe Bastos pro Adrianinho, ameaçou o chute, levou pro pé direito. O pé direito não é o chute, o do chute bom. O Aleph bateu pro gol e ela passou à esquerda. Essa bola perdida pelo Douglas me sugere uma pergunta para você, Caio. O Douglas, por exemplo, entrou no time e jogou muito bem. Inclusive alimentando os atacantes daquele jogo que o Corinthians goleou o Flamengo. Também caiu, como caiu o Danilo, como caiu o Emerson. O Douglas também caiu de produção ou ele ainda está sendo o mais lúcido? Nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, eu ainda acho que ele tá se salvando. O grande destaque do Corinthians, aquele jogador que mantém a média de atuação para mim, é o Gil. Esse, em casa, fora de casa, na vitória, na derrota, é sempre muito firme, muito consistente ali atrás. Mas o Douglas tem lampejos daquele bom e velho Douglas. Em outros jogos ele está um pouquinho desligado. Wendel. Gil faz o corte. Danilo ainda briga. Chega Baraca. Adrianinho. Estava apertado, não conseguiu fazer um passe limpo. Nem o Corinthians com o Paulo André. E o Jorginho ainda está se firmando na carreira de técnico, mas era bom de bola, como mostrou naquele domínio e a bola levantada. Você chamou, Mauro? O Caio já deve ter reparado que voltou o Maldonado para o meio e o Edenilson para a lateral. E agora, há pouco, já por 2 vezes, o Edenilson fechou muito e levou a bronca do Tite. Você tem que jogar aqui, é aberto e tal. Até porque ontem, em entrevista, ele disse: vou colocar o Maldonado para liberar os laterais. Então, um deles está indo agora. O Danilo no meio. Aí dominando o Emerson. Virada de jogo para o Danilo. Os dois que entraram no intervalo. Passou o Edenilson, Danilo levou. O torcedor do Corinthians fica sempre na esperança que o Danilo decida, como o Emerson também bate pro gol. Roberto faz a defesa. Vamos nos aproximando de 8 minutos do segundo tempo. Chiquinho. Vai levando a Ponte Preta, tocou a bola no meio. William. Felipe Bastos. Se apresenta o Aleph. Passa pela esquerda o Wendel com o Adrianinho. Levou o Adrianinho.
segurou, rolou atrás, Felipe Bastos bateu pro gol e bateu pra fora. Domingo no Esporte Espetacular, o Cristiano Ronaldo vai ser personagem de uma reportagem, R$1 milhão por semana. Ele acabou de renovar o contrato dele com o Real Madrid. Também vai mostrar o Esporte Espetacular os bastidores dos dois líderes do campeonato, Cruzeiro e Botafogo. Claro que reportagem feita durante toda a semana. Hoje o Cruzeiro está abrindo mais, né? Vantagem com a vitória parcial por 1-0. Mas os bastidores, os dois técnicos, por coincidência, Oliveira, o Marcelo e o Oswaldo. Atrações do Esporte Espetacular. Domingo. Vem aí o Emerson. Bateu firme pro gol. Bateu para fora. Ficou bravo ali o Roberto. É a segunda que o Emerson consegue pegar, trazer por dentro e bater. E o Tite não se cansa de dizer, e falou muito no começo do segundo tempo, tenta o Emerson. Ele tá indo para cima. O Corinthians voltou bem. As mexidas deram efeito. Não só o Emerson com esses 2 chutes a gol, mas o Danilo também aparecendo bem nesse início do segundo tempo. Globo, a gente se liga em você. Emerson. Escapou da marcação do Felipe Bastos. Mas era muita gente da Ponte Preta vindo na cobertura. A Ponte, no entanto, erra depois de recuperar a bola. O Edenilson movimenta para o time do Corinthians. 10 minutos. Vai chegando no relógio neste segundo tempo. Arthur. O Emerson obedeceu, você ouviu, né? Movimentação do Igor. E o Gil. Edenilson. Aqui abriu, vem por dentro. Edenilson vai passar. Vem por dentro. Vamos ver se o Edenilson vai mesmo passar. Arremesso lateral. Aí vem o time da Ponte Preta com o Adrianinho. Adrianinho tocou para o Felipe Bastos. Chega lá no ataque o Arthur. Vai com perigo o time da Ponte. Cruzamento foi direto para a mão do goleiro Cássio. Ele está jogando curto aqui com o Igor. O Arthur ficou no campo de ataque para atrapalhar a saída de bola. Ele está conseguindo. Quase sozinho. Agora veio a ajuda do Felipe Bastos, mas o Igor se vira bem. Boa a proteção do Emerson. Olha o Igor mostrando habilidade, personalidade. Saiu bem pro jogo, toca no Guerreiro. Abriu o Danilo, passou o Edenilson. O Danilo deu no meio pro Douglas. Pode bater pro gol, ele preferiu o passe pro Guerreiro. O Douglas é daqueles jogadores que tem mais prazer no passe do que no arremate. O Guerreiro estava adiantado. Ele tinha jeito de bater no gol, não tinha, Caio? Ou estava muito fechado? Não tinha. A bola estava no pé bom, né, de frente para o gol. Aproximação na marcação, mas ainda tinha espaço para chutar. Mas é o que você falou. Tem jogador que gosta mais do passe, né, daquela assistência, do que chutar em gol e fazer ele mesmo se consagrar. E o Guerreiro estava em posição de impedimento. Cleber. Não estava, não? Eu não sei, é milimétrico, tanto o fato de estar ou não estar. Eu acho que talvez se passarmos uma linha, vai ver o pé do jogador da Ponte Preta dando condição. Milimétrica a situação, milimétrica. O Gaciba está dizendo que o Guerreiro estava em posição legal. Olha lá. É milimétrico mesmo. Você podia ter sido um bom maneirinha. Podia ter investido. Porque acho que era o Arthur lá em cima, perna esquerda. Aquela perna esquerda do Chiquinho, que estava impedido no primeiro tempo, agora estava dando condição para o Guerreiro mesmo. Fala, Mauro.
Falando do Douglas aí, que acabou de dar o passe para o Guerreiro, numa das raras entrevistas dele este ano, ele não gosta muito, se diz tímido e tal, perguntaram, bom, qual a diferença do Douglas de hoje para aquele que brilhou na outra passagem pelo Corinthians e tal. Falou muito clara, naquele time eu não tinha que marcar. Agora com o Tite, se eu não voltar, correr, marcar, eu não pego vaga no time. Naquele eu só armava e ia pro ataque. Douglas chegou ao Corinthians na campanha da Série B, né? Ajudou o Corinthians a voltar. Com o Mano, isso. Com o Mano Menezes, ajudou o Corinthians a voltar para a Série A. Depois foi para fora do Brasil, voltou, jogou no Grêmio, agora está de novo com a camisa 10 do Corinthians, recebendo essa bola aí, ó. Marcado pelo Baraca, ficou sem ela. Aleph, cercado. Bem de perto ali, marcado pelo Igor, que conseguiu fazer o corte e jogar a bola para fora. Além de ter somado apenas 1 ponto nos últimos 4 jogos, o Corinthians, né, o empate contra o Náutico em casa e as 3 derrotas para o Internacional, para o Botafogo e também para o Goiás, o time fez apenas 1 gol. Apenas 1 gol. Perdeu do Goiás por 2-1, empatou com o Náutico 0-0, perdeu de 1-0 para o Inter e para o Botafogo. O relógio vai chegando a 15 minutos, trabalha a Ponte Preta no meio com o Aleph. Tem personalidade o Aleph, hein? Traz por dentro o Adrianinho. O Caio falou que tem só 18 anos de idade, o garoto camisa 7 do time da Ponte Preta. Lançamento para o lado direito, o passe para o lado direito, Guerreiro perdeu o pique da bola, mas sofreu falta. No Mineirão, pênalti para o Botafogo. Pênalti contra o Cruzeiro. O jogo está 1-0, lá você vê como o Guerreiro perdeu o pique da bola e depois acabou sendo derrubado pelo Ferron. Tá 1-0 para o Cruzeiro, gol do Newton, agora o Botafogo tem um pênalti para cobrar. Pode empatar o jogo. A gente tá de olho. O Corinthians tem falta aqui do Moisés Lucarelli. Sidorf bateu o pênalti. E bateu para fora. Sidorf perde o pênalti. Isso é detalhe de futebol, né? O craque do time, o cara que arrumou o time, um dos responsáveis pela grande campanha, tem um pênalti e chuta para fora. Continua 1-0 para o time do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance do pênalti e a cobrança do Sidorf. Disputa aqui no meio. O arremesso lateral é para o time do Corinthians com o Igor. Igor. Foi falta. Falta para o time do Corinthians cobrar. Globo, a gente se liga em você. Aqui vai. Vamos. Procura o Danilo para aqui passar. O Danilo e o Emerson entraram para o segundo tempo, nos lugares do Romarinho e do Pato, no time do Corinthians. A Ponte ainda não mexeu, o jogo chega a 17 minutos do segundo tempo. E um incômodo 0-0 para a Ponte Preta e para o Corinthians. Felipe Bastos, marcado pelo Ralf. Ralf tomou limpo dele, tocou na esquerda para o Emerson. Guerreiro pelo meio, vai chegando o Danilo. O Emerson encara o Ferron, levou por fora, vai para o fundo, cruzamento. Roberto faz a defesa. O Guerreiro tinha fechado, a bola do Emerson foi pelo alto. Mesmo que o Roberto não pegasse, ela passaria pelo Guerreiro. Paulo André. Começa no meio outra vez o Corinthians, de Igor para Maldonado. Passe de primeira do Danilo. Chega o Edenilson, agora um pouco mais pelo meio. Recebeu um bolão do Guerreiro. Olhou para a área, preparou o cruzamento. A bola foi fechada de novo. Facilitou a vida do goleiro Roberto. Você falou que o Corinthians melhorou no segundo tempo, com 18 minutos. Segue nessa toada, continua um desempenho melhor.
continua melhor, continua chegando, trabalhando mais no campo de ataque, né? Agora foi a oportunidade do Edenilson, que acabou errando no cruzamento, mas a presença do Danilo faz com que essa bola fique no campo de ataque, porque ele sabe usar bem o corpo, ele protege e permite a chegada dos homens de trás, inclusive dos laterais. O segundo tempo do Corinthians é bem melhor do que o primeiro. O juiz marcou o impedimento do ataque do Corinthians. Talvez até essa melhora no rendimento do Corinthians faça com que a Ponte Preta fique mais insegura, né? Você percebe que no primeiro tempo a Ponte estava mais ligeira. Agora o Ferron demorou para bater o escanteio. Claro que bate essa insegurança. É um time que está há 8 jogos sem vencer. Sofreu 7 derrotas seguidas, empatou no último jogo. Claro que isso pesa muito. Ficou no chão aí o Paulo André depois dessa dividida com o William. Vamos aproveitar para ver o lance do pênalti e o pênalti perdido pelo Botafogo lá no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Ó, o pênalti foi esse aí, ó, em cima do Bruno Rodrigo, em cima do Rafael Marques. A cobrança do Sidorf. E a torcida do Cruzeiro comemorou o gol, né? Até deslocou o Fábio, mas jogou para fora o Sidorf. 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro está ainda a 49 pontos. O Botafogo ficando com 42. 7 pontos. Né? 7 pontos já mais de 2 rodadas. O Grêmio está com 38. O Atlético Paranaense com 35. São os 4 primeiros colocados do Brasileirão. Aquela trombada entre o William e o Paulo André não foi boa para nenhum dos dois. A torcida do Corinthians sempre faz a sua parte, anda um pouco mais ressabiado, claro, já tem até vaiado o time, como aconteceu acho que no jogo contra o Náutico e no jogo contra o Goiás, né? Contra o Goiás certamente. Corinthians que marcou 20 gols em 21 jogos do campeonato. Em 8 jogos, o Corinthians ficou sem fazer gol nesse campeonato. E só fez mais de 2 gols no mesmo jogo na partida contra o Flamengo, que ganhou de 4. E agora a Ponte Preta mexe pela primeira vez. Vem aí o Adailton. Caiu. Perfeito, o Adailton, camisa 20, saiu o William machucado, né? O William, que é um dos artilheiros do Brasil aí com 26 gols. Prejuízo danado para a Ponte Preta, saiu com a 9. Ele que já vinha jogando no sacrifício aí nas últimas rodadas. Perde sem dúvida nenhuma um jogador importantíssimo, a Ponte Preta. Adrianinho. Bola lançada, Gil no corte. Ele de novo com o Edenilson. Edenilson vai levando, espera a movimentação do Danilo. Resolveu ir sozinho. Aí é que ele fica absolutamente isolado. Toda rodada a gente vê esse tipo de lance, né? O jogador pega, sai correndo. Aí ninguém se aproxima. Ele pode até ter errado no início, né? Na opção de fazer a jogada. Mas depois também ninguém acompanha. Ele tem que driblar e quando perde... O Corinthians recuperou o Guerreiro. Mas a maioria dos laterais se fecha, Kleber. O Danilo estava ali na frente, né, aberto. Ele se movimenta para dar a opção do passe. Ele opta pela jogada individual e acaba se marcando. É um erro que muitos laterais cometem. Reposição de bola para o time da Ponte Preta. Recebeu de volta o Wender do Adrianinho. Agora está bem composto na defesa do time do Corinthians. Esse tira Danilo, para quem não entende direito, porque tira, é para ele se aproximar do adversário, para tirar o espaço do adversário, tirar o campo, o conforto do adversário. E agora o jogo está parado. O Chiquinho está dizendo que não foi, o Adailton também, mas a Tatiane Camargo marcou a posição de impedimento de novo do Chiquinho, Gaciba. Marcou bem. Momento do toque de peito, Chiquinho está na frente da linha do penúltimo defensor. Posição de impedimento. O Caio falou agora há pouco, o Caio Maciel falou agora há pouco do William, 26 gols, né? Só para não confundir a sua cabeça, o William marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro e marcou 26 gols na temporada. Ponte Preta jogou 49 jogos, fez 61 gols, 26 deles marcado pelo William
E aí nessa soma de gols em toda a temporada, desde os campeonatos estaduais, as Copas, o William é um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada. E a Ponte vai mexer de novo, porque tem um jogador sendo retirado de maca e um aí já prontinho para entrar. Perfeito, é o Aleph, deu azar aí, machucou, mais um jogador sai machucado. O Aleph vai sair com a 7, vai entrar o Fernando com a 17, o Fernando que é volante. E a Ponte acaba perdendo por lesão, Caio, o seu artilheiro, e um garoto que estava fazendo um trabalho muito bom no meio-campo. Ao lado do Chiquinho, eu diria que perdeu os seus 2 melhores jogadores. Né? O artilheiro do time, aquele cara que incomoda a defesa adversária, e o Aleph, que é garoto, mas fez uma belíssima partida. Fernando entrou, tomou a bola, ganhou um monte de elogio do pessoal no banco de reservas. Aí o Maldonado. E a bola fica para o time da Ponte Preta. Daqui a pouco você não pode perder mais um capítulo inédito de Saramandaia. Uma misteriosa flor que nasceu onde Dona Redonda explodiu. Daqui a pouco eu acabo a história. Corinthians vai ver o Saramandaia depois, mas agora vai para o ataque com o Danilo. Cruzamento para a área. Ferron consegue fazer o corte. Voltou no Danilo. Olhou de novo lá para o lado esquerdo. Abriu o Emerson. Bola para ele. Dominou. Quando trouxe para dentro para tentar bater, o Arthur estava em cima. Voltou Paulo André. Igor. Contra o Felipe Bastos. Segurou bem o Igor. Olha o Paulo André. Vamos ver o Paulo André. Se é um bom ponta esquerda. Voluntarioso. Mas ganhou o arremesso lateral. 25 minutos. Movimentação do jovem Igor. Douglas se aproxima. Saiu do Fernando. Cruzamento para a área. Ganha o escanteio o time do Corinthians. Mas eu dizia que uma misteriosa flor nasceu onde Dona Redonda explodiu. E essa flor está tirando a paz dos moradores da cidade. Daqui a pouco, depois do futebol, as últimas semanas de Saramandaia. Escanteio cobrado. Toque de cabeça. Emerson não chegou. A bola foi afastada pelo Adailton. Voltou na esquerda para o Douglas. Outra vez a defesa da Ponte tira. Agora com o Wendel. Mais uma oportunidade de cruzamento para o Douglas. Felipe Bastos não deixou. Fernando tenta puxar o contra-ataque. A torcida da Ponte quer que ele vá para frente. Ele ficou cercado. Deixou em situação ruim o Wendel. Precisou despachar. A Ponte perde a posse de bola. O Corinthians recupera. Emerson tocou pro Danilo. Foi forte demais o toque do Emerson. Foi errado o toque do Emerson. Globo, a gente se liga em você. Pedindo atenção o Jorginho com a segunda bola, que é essa aí, ó. Quando o goleiro lança, quem vai tocar primeiro nela foi o Felipe Bastos. Nunca entendi direito porque é segunda bola, mas é assim, segunda bola. Emerson. Cruzamento feito. Essa, por exemplo, é uma segunda bola também, né? É um rebote. Não é, Caio? Hã? É isso aí. É isso aí. Aí a bola lançada para o Adailton, recebeu na esquerda. E encarou a marcação do Gil, deu uma gingada. Já chegou o Edenilson na cobertura, já ficou completamente cercado, fechado. Vai ter que fazer uma super jogada aí, ele até tentou. Bateu forte na bola. E ela vai mansamente sair lá do outro lado em arremesso lateral. Amanhã você não pode perder o 4º capítulo da sua nova novela das 6, Joia Rara. Uma história que fala de amor e afeto e vai mostrar o verdadeiro valor da amizade. Novela de Duda Rachid e Thelma Guedes, Joia Rara. Amanhã a sua nova novela das 6. Vem o Corinthians com o Emerson.
Edenilson. Bola foi curta para o Danilo, deu trabalho para ele se livrar do Wendel. Conseguiu. Douglas sai também do Adrianinho. Vem o Maldonado mais uma vez com o Edenilson. Fica outra vez difícil para o Corinthians evoluir, entrar na área. O time continua finalizando pouco. Ralf fez tabela, tentou pelo menos fazer a proteção e devolver o Guerreiro. O juiz marcou falta do Guerreiro. Falta contra a equipe do Corinthians. E o Corinthians, nesse segundo tempo, vai tocando a bola um pouco mais no campo de ataque. Alguns cruzamentos, algumas jogadas. A questão que alguns torcedores do Corinthians se incomodam é com o número de finalizações do time numa partida. Acabei de dar o número 20 gols em 21 jogos. E nas finalizações hoje 8-7. Quer dizer, a Ponte muito mais no primeiro tempo, né, Caio? E o Corinthians 7 finalizações. É um número baixo? É um número ok, mas é que elas não têm levado perigo, né? Isso que chama a atenção, porque tem aquelas finalizações que a bola passa muito longe, que você precisa dar uma calibrada no pé. E tem aquelas chances reais de gol. O Corinthians teve um chute do Sheik e depois nada que levasse tanto perigo. O chute foi por fora, né? Foi pra fora. Quer dizer, a defesa do Roberto acabou não rolando, né? Na verdade, eu estou elogiando a postura do Corinthians no segundo tempo, mas o rendimento ainda não é o mesmo do ano passado. Ainda é um jogo morno. Não deu aquela esquentada que eu imaginava. Exatamente, não deu aquela fervida. Aumentou até em 3% o tempo com a bola no pé. Primeiro tempo estava 51-49, agora 54-46. Mas é aquele domínio que não tem como reflexo as grandes chances de gol. E o time está precisando, os dois times, né, estão precisando de gols, de vitórias. Corinthians pega o Cruzeiro na próxima rodada. O Cruzeiro está ganhando do Botafogo, líder do campeonato. Vai ser no Pacaembu o jogo. Olha o Edenilson. Boa bola para o Douglas. Recebeu o Guerreiro. Na esquerda, Emerson. Ela passou por quase todo o ataque. Aí vem o Ralf e a bola escapou dele. Maldonado. Outra vez com o Emerson. Vai para cima o Emerson. Ficou com dificuldade. A Ponte Preta, na próxima rodada, vai a Curitiba pegar o Atlético. Este sábado tem também Palmeiras na tela da Globo. Palmeiras e Sport. O jogo vai ser no Pacaembu, sábado 4h20, a bola rola. O Goiás recebe o São Paulo. O Goiás empatou hoje com o Curitiba em Curitiba e vai receber o São Paulo, que está nesse momento conquistando a sua terceira vitória consecutiva. São bons jogos no final de semana para você acompanhar. E a Ponte faz a terceira substituição dela. O Adrianinho foi embora. Caiu. Adrianinho, ídolo da torcida, foi bem aplaudido, cansou, saiu, entrou o 19, Elias, estreia dele. Você falou do Atlético, o Atlético Paranaense, ele veio por empréstimo aí até o final do ano, meia. Que estava no Atlético Paranaense, mas já passou também pelo Atlético Goianiense, né? E passou pelo Bahia. Naquele ano que o Corinthians disputou a Série B, a única derrota no primeiro turno do Corinthians foi uma vitória do Bahia contra o Corinthians no Pacaembu com um gol desse Elias. Um bom meia, teve um bom momento. Aí vem a Ponte Preta, na força ali do Adailton. O Baraca só sinalizou, esqueceu de dar uma olhadinha pro Guerreiro, que chegou e atrapalhou a vida do time da Ponte Preta. Globo, a gente se liga em você. Aí vem dominando o time da Ponte Preta com o Fernando. Esse barulho todo que você ouviu foi um microfone discretamente abalroado. Segura Igor. Gil trabalha com o Paulo André. O time da Ponte perdeu. O Corinthians vai dominando o jogo. Não é o domínio que o Corinthians precisa, que o torcedor queria, o domínio com pressão, com chances de gol, mas também não corre risco. A questão é que hoje
só não correr risco não é suficiente, né? O time está precisando somar pontos, somar vitórias. E o torcedor ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet, participa com a gente do Campeonato Brasileiro. O William de São Paulo quer saber se a ausência do Renato Augusto é muito sentida. O Mauro citou o Renato Augusto, talvez essa fosse a jogada. Esse fosse o pulo do gato do Tite, se ele resolvesse botar o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Olha que boa chegada da ponte, Adailton recebeu, vai bater pro gol, Cássio pegou, largou Adailton de novo, Cássio! Desajeitado na primeira, presente na segunda. Essa lesão, aliás, a sequência de lesões do Renato Augusto, essas atrapalharam o Corinthians, Caio. Porque esse é um jogador diferente. Esse é aquele cara que decide jogo, que na hora que a dificuldade aparece, ele faz uma jogada individual e pode resolver a partida. Vai lá. Edenilson tentou uma, duas vezes, na segunda faz a bola chegar no Danilo, cruzamento para a área, Emerson, antes dele o Arthur, só que o Arthur desviou mal para dentro da área, Guerreiro disputou com o Diego Sacomã, ganhou o Diego, e toda vez que ele teve sequência de jogos, ele fez boas partidas, lances decisivos, né? É uma pena, foi uma das boas contratações. É uma pena que ao longo da carreira, não só no Corinthians, o Renato Augusto tem uma série de lesões que prejudicam muito essa adaptação aos times, porque bola ele tem de sobra e vinha jogando muito bem com a camisa do Corinthians. É um jogador que, quando se recuperar, vai tomar conta aí desse meio de campo. Emerson, Danilo perdeu o lance, a ponte escapa. Fernando com Felipe Bastos. Aí o Baraca. Bobeou a Ponte Preta. Emerson botou na frente. Hoje eu li que o Guilherme está começando a se preparar para voltar. O Renato Augusto tem alguma previsão ou o pessoal prefere ficar bem discretinho? Enquanto o Emerson pede o time na frente, Mauro. Exatamente, Kleber. Quando eu vi que a pergunta era essa, eu fui me informar aqui com o médico. Ele balançou a cabeça, falou: olha, tá naquela fase de academia, difícil a gente prever. Eu falei, pelo menos um mesinho pela frente. Ele falou, pelo menos. Pelo menos um mês. Foi uma lesão muscular dura. Teve até que precisar de cirurgia. Olha o cruzamento do Adailton. Chegou Maldonado para tirar. Adailton entrou cheio de gás aí no ataque da Ponte. E a torcida pega um pouco deste ânimo do Adailton. Jogo com poucos escanteios. Vai só o quinto da partida ser cobrado, o terceiro da Ponte Preta. Na bola o Wendel. Na bola o Elias. Agora sim o Wendel. Baraca. A intenção era o Elias, a bola foi forte demais. Daqui a pouquinho, capítulo inédito de Saramandaia, nas últimas semanas de Saramandaia. E logo depois, o Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Pega em cima! Pega! Se o Emerson chamou o time do Corinthians para ir à frente, o Jorginho acaba de gritar para a Ponte Preta, na cobrança de arremesso do Corinthians, subir, marcar, pressionar. E nem uma coisa nem outra vem dando certo, Caio. Pode acontecer, evidentemente, gol no jogo, mas tá um cheiro de 0 a 0, Caio. Poucas chances de gol, né? Muita disputa, muita disposição, mas pouca inspiração. O Adailton, que a gente está vendo agora no replay, entrou bem. Jogador que deu uma movimentação diferente para o ataque da Ponte Preta. Mas está faltando. O Corinthians está faltando aquele algo a mais. O Adailton jogou o Campeonato Paulista pelo Ituano. Ele é baiano, tem 22 anos e esse ano chegou à Ponte Preta. Chiquinho tocou para o Elias. De novo, põe o Adailton no jogo. Ele pega, o torcedor se levanta. Segurou, fez o cruzamento. Agora errou o cruzamento. 37 minutos, caminhando para 38, o relógio, 100 gols do Moisés Lucarelli em Campinas. 0 a 0. Mantido esse resultado, será o 9º jogo da Ponte sem vitória. 7 derrotas e se empatar o jogo, 2 empates. E será o 5º jogo do Corinthians sem vitória.
Nesses 5, 3 derrotas e 2 empates. O que é um atraso para os times, para a Ponte, que está na zona do rebaixamento, terrível. Para o Corinthians, que está brigando para chegar entre os 4, um atraso considerável esses últimos 15 pontos disputados. Até agora, só 2 conquistados. Danilo. Repito que a Ponte Preta joga contra o Atlético em Curitiba no próximo final de semana e o Corinthians recebe o Cruzeiro. Danilo. São Paulo continua ganhando do Atlético por 1-0 do Atlético Mineiro. São Paulo vai a Goiânia no domingo pegar o Goiás. Neste momento, 3 vitórias consecutivas. Erra o lance, o time do Corinthians domina o Chiquinho. Olha os passes errados, Caio. 70 passes errados no jogo. 38 do Corinthians, 32 da Ponte. Esse a Ponte acertou. Adailton. Ele não conseguiu fazer a jogada. Proporcionalmente ao tempo de bola no pé, o Corinthians tem mais posse de bola. A Ponte Preta pode estar errando proporcionalmente mais. Mas é muito erro, né, Caio? 70 passes errados no jogo. Muita coisa. Um número muito alto. 38-32. 39. Porque ele caiu. Além de tudo, ele caiu, perdeu o equilíbrio. Mas brigou para tentar recuperar. O Arthur deu sorte que ele não pegou em cheio na bola, ela caiu no pé do Ferron. Agora os dois times, ninguém está mostrando no jogo desespero, mas é claro que há uma pressão, há uma tensão, o gol não sai, todo mundo tenta se virar, passa a ser inclusive hora de gente querer decidir sozinha, né? E é nessas horas que é claro que o torcedor dos dois times está insatisfeito, mas especificamente do Corinthians, que está sendo um pouco mais criticado pela falta, né, de sequência de vitórias. Você não pode colocar a culpa no Tite. Ele fez o que deveria ter sido feito. Aí a questão é dos jogadores, aí a questão é técnica e individual. Falta correr mais riscos, falta tomar uma iniciativa, uma arrancada, um drible e um chute a gol. Tá muito correto, muito certinho o jogo do Corinthians. Edenilson tentou, a defesa tirou, pois não, Mauro? Não, dentro dessa dúvida de correr mais riscos do Caio, eu perguntaria a ele o seguinte: faz 10 minutos que o Guerreiro está mancando. Os dois reservas são muito jovens, Léo e Paulo Vitor. Troca ou deixa o Guerreiro? O Tite conversa toda hora com o auxiliar e está deixando o Guerreiro. E até também questionado sobre o Jocinei, meio-campista que chegou recentemente. E a garotada, o Léo, o Paulo Vitor, né, ele tem argumentado que agora é hora de ter tranquilidade com quem é novo, com quem é muito novo, porque a pressão é grande e aí eu imagino que ele está esperando a fase melhorar. E aí está botando em campo os mais experientes, evidentemente. Mas hoje, por exemplo, seria a hora de um garoto? Vamos ver o Adailton primeiro fazer a jogada. O juiz deu a falta cometida pelo Maldonado em cima do Adailton, levantou o pé o Maldonado e ele não deve nem dar 2 lances, né, Gaciba? Porque há um contato. Exatamente, ele não considera o jogo perigoso, considera a falta punida com tiro livre direto pelo fato de ter tocado no adversário. 30ª do jogo. Põe ou não os meninos para jogar, cara? Eu acho que tem que ter cuidado para lançar, mas 40 minutos e tem um jogador machucado, bota a molecada. Você tem sempre a vontade de aparecer, um sangue novo, tá zerado fisicamente, mexe no time, tenta uma solução, uma alternativa diferente. Se eu fosse arriscar, imaginar o que pode passar pela cabeça do Tite, além dessa juventude, a questão do cara de área, né? A questão de esperar um jogador de área, mesmo meio baleado, que a bola possa cair lá dentro, porque o Paulo Vitor, o Léo, são jogadores que atuam mais pelos lados do campo. Pode ser também por aí. Fernando, Elias e Felipe Bastos. Um dos 3. Uma jogada pensada, trabalhada pelo técnico Jorginho. 5 corintianos na barreira e 1 ponte pretano. Tem uma combinação de última hora aí entre o Elias e o Felipe. O Elias pode rolar para o Felipe para tirar da barreira. Autorizados eles já foram. Felipe bateu pro gol! Felipe Bastos, gol da Ponte Preta!
Aumenta mais a dor, a pressão, aumenta mais a insegurança dos corintianos. O gol de Felipe Bastos. Cássio foi, esticou a mão e já caiu com aquela expressão. Será que não dava para ter tirado? Felipe Bastos, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta abre o placar com 43 minutos. 43 minutos, o Corinthians de novo, né? Toma gol em final de jogo. 1-0 para a Ponte Preta. Globo, a gente se liga em você. Bola na rede no Mineirão. Júlio Batista, 2-0 para o Cruzeiro. O Corinthians tenta agora o gol de empate. Foi para cima, tentou forçar um lance ali o Paulo André. O juiz não entendeu que a falta aconteceu. O Igor jogou, desviou o Emerson. Paulo André foi lá pro ataque para tentar também em bola aérea. Já aconteceu isso outro dia contra o Náutico. A defesa da Ponte afasta. O Chiquinho joga pro alto. A torcida comemora. O Corinthians está perdendo mais uma. Vem o Adailton. Esteve entre os times com menos derrota no campeonato, apesar de ser um dos que tem mais empate, o Corinthians. Empate tem 10, o Inter 9, o Corinthians. Derrota o Corinthians tinha até outro dia só 3 derrotas. Subiu para 5. Na verdade estava com 2 derrotas, né? Aí vieram o Corinthians tinha só 2 derrotas e subiu para 5. Nas derrotas contra o Internacional, contra o Botafogo e contra o Goiás. Então, de um time que tinha só 2 nas últimas rodadas, e com essa rodada está subindo para 6 derrotas. Quer dizer, 5 jogos, 4 derrotas. O Corinthians perdeu em 5 rodadas mais do que o dobro do que tinha perdido em todo o Campeonato Brasileiro. 45. Mexendo o Corinthians, saindo o Maldonado para a entrada do número 30, o Paulo Vitor. 3 minutos de acréscimo. Aí ele já faz uma alteração para botar o time mais à frente, né? Paulo Vitor no lugar do Maldonado. Mas com 3 minutos, aquele cheiro de 0-0 foi embora pelo ar, Caio, com o gol de falta do Felipe Bastos. Mas o meu comentário continua o mesmo. A minha leitura do jogo é a mesma. Não é porque o Corinthians tomou o gol agora. Falta algo a mais. Falta um pouco mais de iniciativa, falta uma jogada diferente. O Corinthians é aquele time que, se der para ganhar, ótimo. Se não der, o empate também tá bom. Aí tomou o castigo. Não era pior que a Ponte Preta no segundo tempo, não. Foi superior até, mas tomou o castigo. Pro torcedor da Ponte é motivo de delírio absoluto no Moisés Lucarelli. Aí o Paulo Vitor. Ele tentou ajeitar, conseguiu. Jogou pro Edenilson, cruzamento para a área. Guerreiro, o Corinthians vai agora no sufoco, vai agora na pressão, vai agora na garra, no coração. Tentar um gol de empate depois deste castigo citado pelo Caio. O gol de falta do Felipe Bastos. Vamos até 48, o time da Ponte domina, o juiz parou e marcou a falta. Falta para o Corinthians. Pois não, Mauro? É o Caio. Pois não, Caio. A Ponte trabalha com 9 vitórias aí para sair do rebaixamento. Se essa se mantiver, vão faltar 8, né? E a comemoração no banco parecia que tinha ganho uma Copa do Mundo. Cobrança de falta, bola lá para dentro da área. Ponte Preta está indo a 19 pontos. O número mágico é 44, 45 pontos, né? Para escapar do rebaixamento. Está indo a 19 a Ponte, por isso essa conta aí trazida pelo Caio. 47,5. Disputou o Emerson com o Felipe Bastos. Chega também o Paulo André. Divide o Danilo. Corinthians vai com tudo, mas do jeito que dá para ir. A Ponte, obviamente, se fecha com todo mundo.
Douglas chegou, botou boa bola pro Guerreiro, protegeu, caiu, não houve nada. Paulo César de Oliveira estava ali do lado do lance, mandou seguir. E a Ponte pega o rebote para segurar com o Elias, para fazer o tempo correr. Os 48 vão chegar. O torcedor do Corinthians vem incrédulo, o time perder mais uma e a bola vai entrar pro gol! Gol! Adailton, gol da Ponte Preta! Para finalizar, para acabar com qualquer esperança do Corinthians de uma reação na garra e para deixar o torcedor da Ponte aliviado. Uma bola mal recuada, o Chiquinho toca, não mal recuada nada, o Chiquinho tocou e aí a disputa Gil, Adailton, o Cássio foi. Dessa vez o Cássio foi, mas o Adailton chegou primeiro. Na verdade eles chegaram juntos, acabou havendo uma dividida, né? Aí tem a história da fase, que ela bateu no Adailton e foi mansinha pro fundo do gol. 2-0 e o árbitro Paulo César de Oliveira apita fim de jogo em Campinas. 2 para a Ponte Preta, 0 para o Corinthians.